O pessoal tá com cada pergunta boa, mas vamos lá. É, essa questão sobre a incerteza em relação às próprias escolhas, naturalmente é algo bem complexo, né? Desde o ponto de como fazer as escolhas, até mesmo como lidar com as consequências dessas escolhas. Tem uma referência que eu acho bem interessante a respeito das escolhas, né? Que, primeiramente, é importante esclarecer que a gente nunca vai saber, né, qual escolha foi a certa, a menos que a gente decida que ela foi a certa. Justamente porque existe todo um caminho que é percorrido a partir de um certo ponto, que é o ponto em que nós fazemos alguma escolha, né? E a partir daí, o desencadeamento desses fatos, ele é o único cenário que a gente necessariamente vai conhecer. Então, a gente pode até supor ou imaginar quais seriam os outros caminhos se nós tivéssemos feito outra escolha, mas isso seria meramente especulativo, né? A gente não conseguiria de nenhuma maneira ter muita certeza sobre isso. Mas tem uma frase legal, né? E aí talvez mais no sentido poético, mas diz que se você tiver em dúvida, né, dentro de uma escolha, você pega uma moeda, né, atribua um lado da moeda para cada uma das opções. E o grande ponto não é que a moeda vai decidir, né? Mas é que enquanto ela estiver girando no ar, você vai estar torcendo para que algum lado caia para cima. E talvez essa torcida signifique o que genuinamente você quer escolher. É claro que, assim, isso é no sentido poético, ilustrativo, e eu acho bem interessante nesse sentido. Mas se a gente trouxer para a vida cotidiana, a gente sabe que as coisas não são tão simples assim, né? Simplesmente decidir certas coisas envolve pagar o preço pelas nossas escolhas. E eu acho que justamente é esse medo das consequências que faz com que as escolhas sejam algo realmente muito difícil, né? Muito complicado. Então, diante disso, eu acho que a grande questão, no final das contas, não está necessariamente no que foi escolhido ou no que não foi escolhido, mas está realmente em saber lidar com o preço das nossas escolhas. Se a gente pensar, né, e aí a gente pega referências do próprio estoicismo sobre não controlar as coisas que fogem do nosso controle, porque isso basicamente é impossível, e que talvez o grande segredo esteja em aprender a lidar com aquilo que acontece com a gente, talvez o preço das escolhas também esteja nesse mesmo barco, né? Talvez a gente entender que muito do que acontece após uma escolha não é do nosso controle, assim como a escolha em si foi, talvez dê algum tipo de alívio para a nossa própria consciência. O que eu gosto de trazer, assim, que eu trago para minha vida e que de alguma forma me ajudou bastante, foi justamente entender que aquela escolha foi a melhor escolha, independente do que esteja acontecendo. É claro que isso é uma decisão pessoal minha de como guiar os meus próprios pensamentos e que não necessariamente seria verdade, mas a gente nunca vai saber se foi a pior escolha possível. Mas entender para si que aquilo foi a escolha certa dar um significado maior e melhor para as consequências que estão vindo. Então, entender que, por mais que talvez no futuro a gente colha frutos não tão belos, mas que talvez aquele processo seja exatamente o que é necessário para que a gente evolua, cresça e se torne seres humanos melhores. Até porque no final das contas existe algo bonito em tudo isso, que é justamente o fato de que as coisas que não nos agradam, que doem, que geram sofrimento de alguma forma, elas também são uma fonte gigantesca de oportunidade de aprendizado. E aí, né, há quem diga que ou você ganha ou você aprende. Dependendo do contexto, essa frase pode ser muito bem utilizada ou muito bem explorada. Depende, mais uma vez, de quem comanda. Mas
essa ideia de ter para si a oportunidade de aprender com os erros e de estar satisfeito com as consequências das escolhas. E eu trago satisfeito no sentido de reconhecer que aquilo é necessariamente o que deveria acontecer. Eu acho que é uma oportunidade não somente de se poupar de um alto flagelo que não tem muita lógica, né? Mas também acho que é uma oportunidade gigantesca de aprender, de evoluir, de amadurecer e de talvez fazer diferente no futuro. Tem uma frase também que diz que ah, você fez o que você podia nas condições que você tinha, né? E talvez olhar para trás e se culpar por uma escolha utilizando a cabeça que você tem hoje é não somente desonesto consigo mesmo, mas como também é algo impossível, né? A gente só construiu a versão que nós somos hoje por conta das coisas que necessariamente nós passamos no passado. É claro que isso tudo é muito lindo, eu trago isso para minha vida, mas talvez as coisas não sejam tão simples assim.